Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Meu entrevistado de hoje é um especialista no mercado de soja e milho, um assunto muito importante para quem nos assiste, Enio Fernandes. Seja bem-vindo, Enio. Bem-vindo, é uma honra estar aqui. Eu sei que de frente a você senta as melhores mentes do agro e para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui. Que bom, então vou procurar extrair também da sua mente, que eu tenho certeza que é uma mente que vai poder estar dando informação de um assunto relevante, que é a questão do mercado de soja e milho. Nós vivemos aí um momento de muita dificuldade, né, de preço, porque uma coisa, né, é aquilo que as pessoas acham que o produtor está vendendo, né? Uma coisa é o mercado de soja ou o mercado de milho quando não tem mais soja e não tem milho. Uma coisa é o mercado real. Mas falando de mercado futuro, como é que você está vendo esse mercado? Bom, primeiro vamos falar da soja. A soja a gente tem que lembrar que ela é fabricada durante o mês de agosto, né? Então tem algo para acontecer ainda, muita coisa para acontecer ainda, e isso vai trazer muita volatilidade. Os estoques estão baixos e o mercado está muito comprado, está muito long devido à possibilidade do laninha. Se o laninha não vier com muita força agora na safra americana, quando for a colheita brasileira, o mercado acredita que nós vamos ter uma laninha mais forte. Então, nessa incerteza do clima é que está movendo os preços. Com isso, a gente vê essa volatilidade muito alta. Mas, de uma certa forma, por exemplo, vamos falar um pouquinho de estoque, né? Você tem uma coisa, o mercado hoje sempre foi uma coisa de oferta e procura, certo? Então, como é que está o estoque? Por exemplo, pelo cenário que está se mostrando, que até o momento a safra americana está indo bem, né? Então, tem uma tendência de talvez esse fenômeno não fazer quedas de produtividade, e apesar da safra americana ter diminuído o tamanho da área. Mas você acredita que nós vamos ter preços muito positivos para frente? Eu vou para te responder essa pergunta, eu vou sair um pouco do que você falou. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo. Nós estamos com a Europa lutando muito para crescer, para manter crescimento, para crescer, e não está conseguindo. Com o advento do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, no outro dia você viu o México cortar suas taxas de juros. A Austrália está com a menor taxa de juros nos últimos 20 anos. A Alemanha está com juros negativos reais. Estados Unidos, os juros é meio, mas a inflação é 1,5, 1,75, está com taxas negativas. Os treasuries, que são os títulos do Tesouro americano, são os menores patamares nos últimos 25, 30 anos. O que isso significa? Nós estamos que isso tem a ver com a soja? Vamos lá. Excelente pergunta. Nós estamos com um volume absurdo de dinheiro no mundo procurando liquidez. Porque se eu deixo o dinheiro parado na minha conta, eu perco dinheiro real. Então, os fundos de investimento, os fundos de poupança, os fundos de aposentadoria, qualquer fundo no mundo, ele está represado procurando oportunidades. E uma das oportunidades que a gente tem são os mercados das commodities, principalmente os agrícolas. Por quê? Não colhe 2, 3 dias no Brasil, o mercado de cana sobe muito forte. Regularizou essa colheita, ele cai. Essa volatilidade dá para o fundo comprar e vender e ter margem. No caso da soja, a mesma coisa. Por que isso é importante para a soja? Só a possibilidade de quebrar a safra de soja estimula os fundos a entrar, forçar a alta e ganhar nessa volatilidade. Porque se cair lá na frente, ele se reposiciona. Então, nós estamos num mercado extremamente financeiro, ele está extremamente long. Mas o mercado, quando ele é extremamente financeiro, por exemplo, como você está dizendo, o mercado extremamente financeiro, ele não é muito perigoso. Nós estamos falando aqui com o nosso produtor, que é o ouvinte que está lá, aquele produtor que planta, colhe, olha para cima, e está certo que muitas vezes ele vende para a cooperativa, ou ele foi lá e emprestou dinheiro no banco, né? Emprestou dinheiro no banco e ele precisa vender a soja dele, né? Então, uma coisa a gente... Neste caso, como é que a gente vai dizer? Esse cara, ele vai ter um mercado, por exemplo, muito positivo, ou ele vai ter um mercado cauteloso no futuro? Ele vai ter um mercado positivo para ele. O que ele não pode fazer é querer vender no melhor preço. Você falou a verdade. Qual que é o melhor preço? Boa pergunta. Vamos lá, respondendo essa questão. Quando você falou que o mercado é perigoso porque tem volatilidade. Como é que o produtor do interior do Mato Grosso, do Paraná, do São Paulo, de Goiás, de Minas faz para se proteger? Tenha seu custo na mão. Eu garanto que de hoje até a colheita dele lá em abril de 2017, ele vai ter oportunidade de travar bem acima dos preços de custo dele. Ele já teve isso para trás.
E ele só não pode esperar sempre o maior preço, porque eu só sei que foi o maior preço depois que passou. Se algum consultor, algum analista falar que sabe o melhor momento de vender, não sabe. O que a gente faz? Gesta risco. Vou te dar um exemplo. Você não vendeu nada da sua safra até agora. Em determinado momento o mercado está te dando 20%, 25% de margem, trave um pouco. Trave tudo? Não. No mercado de alta volatilidade, você vai fixando por pedaços. Se você pensa comigo, se você está num local, tem um tiro ao alvo ali, você pode dar 10 tiros, ou 15 tiros, ou 2 tiros. Quanto mais tiros você dá, melhor você vai regular sua mira, melhor você vai entender para onde o mercado está indo. Quer dizer, se ele vender um determinado preço, deu 25% de margem para ele, o preço despenca, ele acalma. De novo, deu mais 25%, ele vende mais um pouquinho. Porque cada vez que ele vai vender mais um pouquinho, ele tem chance de pegar picos acima desses 25 ou 20. A decisão de margem dele vai depender muito de onde ele está. Se eu estou no interior do Mato Grosso. Agora, qual que é a grande dificuldade do produtor? Vamos supor assim, no caso, o produtor ele quer sempre acertar, né? Ou seja, e também tem uma coisa que quando a gente fala, por exemplo, o sul do Brasil, nós estamos falando, por exemplo, o produtor do Rio Grande do Sul, do Paraná, é uma coisa, que é aquele cara que toma empréstimo em reais, né? Uma coisa, por exemplo, que é o produtor do Centro-Oeste, que esse ano, apesar de toda essa quebradeira que deu, né, de safra, ele vai ter que entrar mais na trade, ele vai pegar mais dinheiro em dólar, de uma certa forma que a trade empresta dinheiro em dólar. Como é que seria, então? São formas diferentes também de travamento, não são? Completamente diferente. Se você está no interior do Rio Grande do Sul, o mercado do Rio Grande do Sul é extremamente competitivo na exportação em qualquer época do ano. É um mercado que a competição interna é menor, porque os volumes de venda são menores e são muito mais parcelados. O produtor do Rio Grande do Sul, ele pode ser mais audaz, mais corajoso, reter mais soja. Quando ele começa a subir, quanto mais para cima do Centro-Oeste ele vem, o volume financeiro dele é maior, o risco dele é maior. Se você pega um dinheiro em dólar e você tem N risco durante a moeda americana, no comportamento dos preços da moeda americana, além do comportamento do preço da soja em Chicago, em reais, o que você deve fazer? Você deve ser mais cauteloso. Eu não posso, por exemplo, a minha recomendação para um produtor do Rio Grande do Sul ela é sempre mais agressiva para um grande produtor de Mato Grosso. O que é ser mais agressivo? Ou seja, eu posso esperar mais? Eu espero margens maiores do produtor do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se eu errar no produtor do Rio Grande do Sul, eu tenho muito mais chances de acertar até ele colher sua safra. Ele pode segurar até depois da colheita da safra. O produtor grande do Mato Grosso, não. Ele mal colhe a soja, ele já tem que entregar. E outra coisa, ele tem que custear a safrinha, ou de algodão, ou de feijão, ou de milho. Ele já entra se posicionando. E o volume financeiro dele é muito, muito alto. Então, nesse tipo de produtor, eu sou muito mais cauteloso. Se ele está lá... Ou seja, o produtor de dólar, que toma dinheiro em dólar, ele, de uma certa forma, ele tem uma obrigatoriedade de travar antecipado. Com certeza. E ele tem a obrigatoriedade de ser mais conservador. Por quê? Se ele já é muito grande, ele não precisa crescer fortemente todo ano. Ele tem que crescer sempre e pouco, porque ele já é muito grande. O pequeno ele pode usar mais. Então, se esse produtor grande do Mato Grosso, grande do Goiás, ele tem que crescer pouco e sempre, ele tem que ser cauteloso e ele tem que ter um custo de produção muito na mão. Margens de 10% a 15% no Mato Grosso, 20% no Mato Grosso, eu imediatamente recomendo meus clientes a fechar. No Paraná e no Rio Grande do Sul, não. É completamente outro cenário. Só para terminar, se você é um produtor pequeno de Goiás, o que é pequeno? Menos de 700 hectares em Goiás. É outra gestão completamente diferente. Agora, uma coisa, né, Enio, que a conta é sempre aquela receita de bolo, né? Por exemplo, você tem custo de produção, seja em reais ou em dólar, você divide pela sua média de produção, você sabe qual que é o seu custo em soja. Então, por exemplo, eu vou colher 50 sacas de soja, se o meu custo é $1.000, ou seja, eu tenho que vender a soja a $20, pelo menos a $20 para ter custo. Ou seja, se eu tenho preço de $22 ou $23, já é um bom preço, ou seja, já estou tendo margem. É isso que você está dizendo. E a mesma coisa serve para reais, não seria? Excelente. Como é que eu sei o futuro? Eu olho para o passado. Quem é que tem sucesso no Mato Grosso hoje? Quem é que tem sucesso no Goiás? É o cara que saiu do Rio Grande, do Paraná e subiu. O que essas pessoas fizeram? Olha o perfil delas. Eles foram extremamente trabalhadores, extremamente focados, viveram o seu negócio, e extremamente conservadores. A gente teve uma leva de produtores que subiu, poucos ficaram. E esses que ficaram, olha a história de vida dele. Ele sempre foi conservador depois que ele pegou volume.
Ele foi crescendo paulatino. Às vezes ele é até criticado, porque um vizinho dele cresceu muito mais que ele. Cadê esse vizinho? Está lá ou saiu? A gente tem N experiências de pessoas que abandonaram Goiás, Mato Grosso, no Tocantins. Agora, quem vem, fica e construiu sua história, e dessa história está construindo um patrimônio de sucesso, ele foi conservador, ele foi planejador, ele não foi afoito. E pense, o mercado mudou demais a comercialização, e essa receita de sucesso está dando sucesso há 40 anos. Tá certo. Enio, eu vou pedir para você um breve intervalo, tá certo? Que nós já voltamos. Não sai daí. De volta direto ao ponto, estou falando hoje com o especialista em mercado de soja e milho, Enio Fernandes. Enio, nós falamos de soja, ou seja, o produtor tem que estar atento no mercado, a gente tem ano aí, agora tem clima, safra americana, tem que estar atento e travar no momento certo. Agora vamos falar um pouco de milho. Milho, assim como feijão, né? Feijão também, você vê que feijão está tendo problema, quer dizer, tivemos quebra na safra brasileira de feijão, quer dizer, está faltando feijão, o governo vai importar feijão preto, quer dizer, o brasileiro tem que começar, aqui gosta de, problema no feijão carioca, tem que comer agora feijão preto. Eu, particularmente, gosto muito de feijão preto. Agora, isso acontece também no milho, quer dizer, o milho é muito disso, você tem anos aí que o preço do milho vai lá em cima e daí também, de repente, despenca e vai lá para baixo. Como é que está esse mercado de milho? Você acha que vai se manter nesses patamares tão altos do milho? A quebra de milho foi muito grande na segunda safra. E a gente tem que lembrar que hoje a grande safra nossa é a segunda safra. Eu fui o primeiro analista a falar em 10 milhões de toneladas de quebra. Hoje eu estava refazendo esses números, a quebra vai ser maior. O que vai acontecer? Lógico, a gente vai chegar com 45, 43 ou 49 milhões de toneladas na safra. 49 milhões de toneladas em 50 dias, quer dizer, é impossível os preços não cair. Só que, nos atuais níveis de produção que a gente está encontrando no Centro-Oeste, o déficit de milho nosso vai continuar grande. Nós vamos encontrar o vale dos preços, eu não sei qual vai ser o preço mínimo no Mato Grosso, por exemplo, mas o tempo de duração desse preço mínimo vai ser muito curto. Logo, de setembro para outubro, você vai ver de novo o preço do milho ganhando força. E o buraco, o maior momento de preços mais baixos de milho, na meu entendimento, é de janeiro a março do ano que vem, porque já finalizou todo o estoque nosso de segunda safra e a gente não começou a colher a primeira safra. Lembrando que... Então você diz que os melhores momentos de preço vão ser quando? De janeiro de 2017 até março de 2017. E eu quero lembrar... Quer dizer, mas também vai ser difícil o produtor que vai ter. Tem produtor que muitas vezes vai ter, né? Tem um cara que vai plantar milho muitas vezes na própria safra normal. Então, quer dizer, nesse momento pode até surgir uma oportunidade para o plantio de milho em safra normal em vez de soja. Com certeza. Acredito que não vai crescer muito a área de milho, porque a soja conseguiu preços muito bons, o produtor prefixou, ele já garantiu renda. O milho, mesmo nesse buraco de oferta, você não vê as empresas garantindo preço para 2017. Depois a empresa chega lá na frente e reclama que não tem milho. Quer dizer, não é justo o produtor carregar esse risco. Se ela ofertasse preços melhores, ele travaria preço e plantaria milho. Essa deficiência de preço de milho de estoques baixos vai fazer os preços no ano que vem, no começo do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, subirem bem. Mas já agora, depois de outubro, no começo de outubro, meados de outubro até o final do ano, de dezembro, você vai ver os preços do milho subindo, porque na minha concepção vai faltar milho de novo no fim do ano. Agora, é interessante que, por exemplo, está colhendo milho, né? A gente nota que, por exemplo, Mato Grosso mesmo, está colhendo milho, mas mesmo assim você não vê o preço cair. Quer dizer, o preço caiu para... Estava 40, caiu para 28, né? Vamos supor assim, em Campo de Julho, caiu para 28. E o pior, por exemplo, você pega o produtor, ele vendeu o milho, na verdade, a 18, né? Então, de uma certa forma, ele está entregando. E eu vejo assim, a safra de milho, ela, apesar de tudo, ela é maior do que a nossa demanda. Só que muita parte, o milho, na verdade, foi vendido para exportação, né? E as trades vão ter que cumprir essa exportação. Então, de uma certa forma, vai faltar milho dentro do Brasil. É isso que você está dizendo. A sua análise é perfeita. Eu queria lembrar um ponto. Em sendo verdade que vai ser laninha, que nós estamos numa laninha, que vamos passar para a laninha, o que é laninha? A chuva no centro-oeste demora mais e depois que ela começa, se consolida. Mas que em janeiro, fevereiro e março nós podemos ter muita chuva no centro-oeste. Se eu tenho muita chuva no centro-oeste, eu vou ter pouca chuva no Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. E parte sul do Paraná.
Aonde eu quero chegar com isso? Isso, de novo, é prejudicial para o preço do milho, porque aonde vai se plantar mais milho, de novo, é no sul. A Argentina deve crescer a área de milho, até por causa dos retenções na soja, ela tem retenções, no milho ela não tem as retenções, que é o exposto de exportação. Então, o quadro de milho, de outubro até a safra brasileira, é muito delicado. Se eu fosse um grande demandador de milho, eu tentaria fazer contratos de fixação para o ano que vem, eu tentaria comprar posições em Chicago, eu tentaria comprar o máximo de volume de milho que eu preciso agora para poder abastecer meu plantel de animais até a entrada da próxima safra. Claro, agora, se a gente for imaginar, por exemplo, a gente não pode sonhar que para o ano que vem, vamos supor, nessa mesma época que nós estamos hoje, que a gente vai achar que vai ter preços dos patamares que nós estamos falando, né? Isso, porque você pode também ter uma baita de uma safra brasileira de milho da próxima safra. E daí os preços tendem a cair também. Nessa data agora, que a gente está no meio do ano, aí é outra história que os preços altos vão estimular uma safrinha grande. O produtor, de novo... Os Estados Unidos plantou mais milho também. Plantou mais milho. De novo, o produtor vai esticar o plantio, não vai parar em fevereiro, o preço vai forçar ele a plantar março. E lembrando, se for laninha, a laninha estica um pouco as chuvas. Então, a safrinha de 2017 é outra história completamente diferente. O que eu estou afirmando para você é que a safra de verão de milho e o final deste ano, final de 2016 de milho, nós vamos ter os estoques apertados de milho. Eu não acredito em uma safra extraordinária de milho, porque nós não vamos crescer muito a área de milho, porque nós já vendemos muita soja, já processamos muita soja. Agora, é claro, aí tudo vai depender também muito da safrinha, né? Como diz você, a safrinha ela é muito importante. Agora, é muito interessante o que você estava dizendo com relação à própria atuação do governo, né? E a própria atuação do... Se você for pegar o feijão, por exemplo, que é o caso que a gente está comentando agora, o preço mínimo não tem um estímulo, né? De uma certa forma, você tem essa volatilidade toda. Você imaginar o preço de feijão a R$550 a saca do feijão carioca. É claro, mesmo que está colhendo feijão agora, mesmo assim, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul, aonde está se colhendo feijão, está colhendo com quebra também, em virtude do clima, 20% a menos de feijão. Então, a gente vai ter quedas no preço do feijão, mas mesmo assim você vai ter preços em torno de R$300 ou mais a saca, né? Então é sempre essa coisa. Aí, lógico, o pessoal todo mundo que tem pivô mesmo vai plantar feijão. Sobra feijão no mercado, aí o preço vai lá embaixo, desestimula. No milho, a mesma coisa. E o governo nunca cria um mecanismo de que realmente manter esse abastecimento e manter um preço razoável, né? E você que acompanha isso, você tem conversado com o governo, você que também participa ali da CNA, vocês têm falado alguma coisa nesse tipo? Falado nós temos, mas eu tenho um preconceito. Aonde o Estado põe a mão, ele destrói. No caso do feijão, que você não tem grandes players internacionais, aí assim eu acho que ele tem que entrar mais. Mas no caso do milho, eu volto a culpa para os demandadores de mercado interno. O produtor foi muito criticado na década de 90, 80, 2000, que não fazia hedge, que ele não sabia comercializar. O produtor transformou, ele se preparou melhor, ele se adaptou. Agora você vê grandes traders internacionais de carne, eu não vou citar nomes, grandes players de carne, mas ficar exposto do jeito que estão expostos no milho, já está lá no seu Mato Grosso, Amado, já está saindo contrato de milho para 2017. Todos são feitos por exportadores. Cadê o mercado interno para garantir o volume para o ano que vem? Essas empresas, elas têm que parar de sair daquela zona de conforto. Mesmo as cooperativas, né? Se você pegar, por exemplo, no sul, no Santa Catarina, Paraná, e o mesmo Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem, por exemplo, grandes cooperativas, por exemplo, de consumidoras, né, de milho, que também poderiam estar fazendo, no caso, um documento fixando o milho no Mato Grosso. Quer dizer, o cara vendeu a R$18, por exemplo, o milho para uma trade, para ser exportação, por que não poderia ter vendido esse milho a R$18 para os aviários do sul do Brasil? Quer dizer, isso é um instrumento que esse pessoal que consome milho tem que começar a se atento. Fantástica análise, você pegou meu ponto. Esse é o meu ponto. Agora, nós estamos, de novo, já vendendo milho para exportação em 2017, nós não sabemos quando vai produzir a segunda safra do ano que vem e os mercados internos não se posicionam. Eu acho uma covardia, depois lá na frente falta milho, joga a responsabilidade no produtor, que o produtor está ganhando muito ou está perdendo muito. As empresas de mercado interno têm que ser mais profissionais. Por que ela não é profissional? Ela acostumou, estava fácil. E durante 10, 12 anos, eu comprava meu milho de verão, esperava chegar a segunda safra, aquele volume absurdo de milho não chegava, eu matava o produtor do Mato Grosso,
nas compras e do produtor de Goiás, do Centro-Oeste em geral nas compras. Esse produtor se preparou e as traders de carne e as grandes companhias de carne dormiram em berço esplêndido. Ficaram pensando só em hedge financeiro, esqueceram o dever de casa. Não existe frango sem milho, não existe porco sem milho. Reni, estamos indo para o nosso final do nosso programa. Eu queria que você deixasse um recado aí, ou seja, para o nosso produtor, né? Porque para o trade de carne você já deu o recado. Quem não ouviu vai ter que pagar um alto preço, então vai ter que desalojar frango e suínos aí. O que você pode dizer aí para o que nós temos que estar atento aí? O produtor que nos assiste tem que estar atento. Tem 3 coisas que modificam o mundo e modificam o produtor rural e qualquer coisa. Educação. Busque informação e educação sempre. Trabalho duro e persistência. Essas duas, o trabalho duro e persistência, o produtor já faz. Ele tem que buscar agora, com muita vontade, com muita gana, informação. E hoje, programas como o seu, outros programas, hoje a informação é fácil. Ele tem que se dedicar um pouco à informação. Tá certo. Reni, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que a gente possa, com certeza, fazer mais vezes esse bate-papo aqui sobre o mercado, que é importante para quem nos assiste. Para mim é uma honra, repito, eu sei que em frente a você senta as melhores mentes do agro, eu estou muito orgulhoso de estar falando contigo. Tá certo, obrigado. Tá aí, concluímos mais uma entrevista especial para você. Você pode rever esse e outros programas através do nosso site do Canal Rural. Eu aguardo você todo domingo aqui neste canal.